Ainda de pé, vamos ler o texto de Lucas 17. Do 26 ao 33. Acompanhe comigo. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Versículo 32 novamente. Repita comigo. Lembrem-se. Pode se assentar. Senhor Deus, louvado, Pai, engrandecido é o Teu nome. Tua palavra já foi lançada, me dê graça, Pai, para comunicá-la, e peço que o coração do Teu povo, Pai, esteja aberto como terra fértil, para receber essa palavra que vem do Teu trono, Pai, em nome de Jesus, amém. Devo beber bastante água, não tenham paciência comigo, vou falar bem devagar porque está difícil. Mas eu pedi para você repetir o versículo 32, porque ele é o tema. Pode colocar o tema. Lembrem-se da mulher de Ló. Vou ser um pouco até redundante aqui com vocês. Quantos se lembram da mulher de Ló? Um de cada vez. O que aconteceu com ela? Eu não tenho nem como esquecer, porque lá em casa toca direto, virou uma estátua de sal. Mas é de muita importância essa leitura que nós fizemos, óbvio, como toda a Bíblia é muito importante, mas Lucas 17 é um texto escatológico. Não vou pregar hoje sobre escatologia, não é o meu intuito, apesar de falarmos escatologia também, mas dentro desse termo, dentro desse contexto aqui, escatológico que Jesus está falando, narrando, no capítulo 17, no versículo 32, ele fala o seguinte: lembrem-se da mulher de Ló. E o porquê que Jesus fala isso? Ele vem falando que, como nos dias de Noé, todos estavam vivendo a sua vida devassa, todos estavam vivendo a vida como bem queriam, e de repente, chove, pela primeira vez. Quando Noé entra na arca, Deus fecha a arca, todos que estão fora morrem. Assim também como nos dias de Ló, em que eles plantavam, edificavam, saíam para dirigir o Uber, faziam decorações de festas, enquanto eles viviam a sua vida cotidiana. E por sinal, nesse contexto de Ló ali, Sodoma, Gomorra, uma vida bem depravada. Estou só te contextualizando agora para a gente começar a mensagem.
E a Bíblia fala que quando Ló sai da cidade, na verdade, vamos ver aqui mais à frente que ele é arrancado da cidade. Todos morrem. Tudo que está ali se acaba. Parece um pouquinho os dias de hoje, né? Eu já tive passageiros dentro do carro que já falaram comigo o seguinte: ah, mas esse papo de Jesus voltar aí é papo antigo. É antigo, mas nunca foi tão recente. Ele é antigo. Tanto é antigo que os discípulos ali já em Atos, eles começaram a vender as coisas, porque queriam viver ali um ajudando o outro, porque eles achavam que seria eminente a volta de Cristo, seria para aquele tempo deles. Você imagina a gente hoje? Será que Jesus está às portas? Será que Jesus está prestes a voltar? E fazendo essa reflexão aqui com vocês agora, eu queria que vocês lessem versículo 32 novamente comigo, todos em uma só voz. Lembrem-se. E agora nós vamos entender um pouquinho o que é que aconteceu com essa mulher de Ló. Na verdade, eu quero tratar com vocês hoje o que aconteceu com essa família, com a família de Ló. Se eu trouxer aqui dentro de um contexto para você, a história começa ali em Gênesis 18, aonde Deus fala para Abraão. Não vou ficar aqui Abraão, é Abraão, entendam aí, ainda mais com essa voz toda ruim. Vou beber mais rápido. Se chorar dá ruim, se rir dá ruim. Jesus. Em Gênesis 18, Deus fala com Abraão e fala assim: o pecado de Sodoma e Gomorra subiu às minhas narinas, e eu estou com nojo disso, e eu vou destruir aquela terra. E Abraão, óbvio, intercede pelo seu sobrinho Ló. E aí essas coisas em que nós lemos começam a acontecer. Mas um pouquinho antes, Abraão é chamado para sair da sua terra, da sua parentela, e ele vai e leva seu sobrinho Ló. Ambos caminhando prosperaram muito. A Bíblia fala, Gênesis 13, abre para mim, quero ler com você só para contextualizar. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. 2. Espera aí. 13, versículo 10, perdão. Não, capítulo 13, versículo 10. Isso. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim separaram-se um do outro. Até aqui, a princípio. Foi nessa separação, aonde que ambos estavam prósperos, a Bíblia fala que já não havia mais espaço para eles na mesma terra. A Bíblia narra em que os pastores dos rebanhos de Ló já estavam tendo atritos e conflitos com os pastores do rebanho de Abraão. E aí Abraão, para não ter mais problemas com seu sobrinho,
Ele fala, é melhor que você vá para um lado e eu vá para o outro. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Acho que eu posicionei para o lado errado, né? Mas é a direita de vocês aí. E tendo dado essa introdução, eu queria falar um pouquinho hoje. Não poderia ter encaixado melhor os louvores, não poderia ter encaixado nada de forma diferente. Se eu fosse dar um outro tema para essa pregação, e se você achar por bem que você deva dar esse tema, seria renúncia. Que coisa difícil. Matar a minha carne, matar a minha vontade, matar os meus desejos. Eu queria te contar uma historinha que eu ouvi e achei ela muito interessante. Um pai e um filho estavam na areia da praia e eles estavam catando conchas. E eles iam procurando as conchas, já fiz isso com a minha filha, com as minhas filhas. E a gente foi catando conchas e a mãozinha da criança vai se enchendo e ela foi se afastando e catando conchas e de repente aquele pai, ele olha e fala assim, filho, tem uma estrela do mar logo ali, ó, próximo de você, está um pouquinho enterrado, vai lá, cava ela e tira ela. E o filho vai, e a onda vem e volta, e começa a querer desenterrar, mesmo a água ajudando, a criança fala, pai, eu não consigo tirar, eu não consigo tirar, eu não consigo tirar, e o pai chega para perto. O pai chega para perto para ver o que ele poderia ser útil, como ele poderia ajudar aquele filho a tirar. E quando ele chega perto, ele fala assim, filho, mas é óbvio que você não vai conseguir tirar. Suas mãos estão cheias de conchas. Suas mãos estão cheias demais para conseguir tirar a estrela do mar. E essa historinha é bem curta, bem simples. Ela faz a gente entender como é o reino dos céus. O reino dos céus, muitas das vezes, nós vamos precisar de abrir mão daquele propósito que nós tínhamos, de catar conchinhas, de viver a nossa vida. Nós vamos precisar renunciar coisas, abrir mão, largar algumas coisas, para conseguirmos pegar algo maior, para conseguir pegarmos algo em que Deus está nos dando, para conseguir ter acesso àquilo. Pense nisso, a criança com as mãos cheias de conchas, as duas mãos, tentando pegar algo que seria muito mais prazeroso, muito mais bacana para a vida dela. E ela não conseguia porque as mãos estavam cheias. Eu queria ler aqui com você algo que eu peguei no próprio dicionário online. O que é renúncia? O que significa a palavra renúncia? Tem alguns significados, rejeitar ou recusar algo que gosta muito. Tem um aqui que eu achei muito interessante, abandonar voluntariamente a posse de algo. Abandonar prazeres ou bens materiais por valores considerados mais elevados. Eu não sei se você está conseguindo entender. Renúncia não é o que tiram de mim. É o que eu entrego para adquirir coisas maiores. Renúncia não é Deus arrancando algo da minha vida. Renúncia não é eu dobrar o meu joelho e falar assim, Senhor, eu não aguento mais viver nesse pecado. Arranca esse pecado de mim. Isso não é renúncia. Isso chega a ser um absurdo. Michel, então eu não devo pedir para Deus arrancar o pecado de mim? Não. Não deve pedir para Deus arrancar o pecado de você. Porque pecado, para você abandoná-lo, requer renúncia. E renúncia não é alguém que tira, é você que entrega. Renúncia
não é alguém entrando na sua vida e facilitando as coisas para você. Renúncia é você se dobrando à tua própria, você se dobrando à própria vontade de Deus e falando: a minha vontade não pode prevalecer. Quantos de nós temos chamados por Deus, somos chamados por Deus? Deus fala: eu quero te levantar, eu quero te usar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Quantas vezes conversávamos isso ontem, Lisandra, Júnior, Wesley, mas nós ficamos naquela assim: ah, Senhor, fala comigo. Ele está falando. Você sabe como que Deus fala? Na grande maioria das vezes, eu não estou botando Deus dentro de uma caixinha. Agora estou contando apenas assim, experiências. Pelo menos comigo e com todos que eu converso, é mais ou menos assim. Você quer ouvir a voz de Deus? Olha a demanda que está do seu lado. Se tem uma pessoa carecendo de uma palavra de conforto, você acha que Deus está chamando o cara que está em outro país? Ou Ele está chamando você que está do lado? Se na sua igreja, e aí eu falo para mim batidão, dando tapa na minha cara, se na sua igreja você está vendo demandas que os seus pastores não estão vendo, que os seus líderes não estão vendo, aí a gente vira as costas e fala: sabe o que? Também eles não fazem nada. Poxa vida, será que Deus está mostrando para a gente para quê? Deus é fofoqueiro? Então agora Deus virou fofoqueiro, te conta as coisas só para você fazer fofoca. Ou de repente Deus está virando assim: Michel, você larga de ser bobo, cara. Eu não permiti que ele conseguisse ver para que você veja, porque eu quero usar você, não é ele. Gente, o reino dos céus é muito mais do que cargos, é muito mais do que, converso muito com o Júlio, é muito mais do que um título, é muito mais do que, ei, o reino de Deus é você olhar a demanda do seu próximo e atender. Você consegue entender por que que Jetro dá um conselho para Moisés: ei, levanta chefes de 10, chefes de 50, chefes de 100, chefes de não sei quantos, chefes de não sei quantos, e se não tiver mais jeito, você leva. Você traz para Moisés. Agora eu falo para mim e para você: quantos de nós queremos renunciar à nossa vontade, à nossa facilidade, à nossa tranquilidade no reino, para poder suprir demandas que os pastores não vão suprir? Porque é muito mais fácil eu e você, alguém pediu uma oração para a gente, mas aí tu sente que não vai ser só aquela oração de Deus abençoa ela, tu sente que vai ter um negocinho a mais, que aquela pessoa vai andar te ligando, vai andar te pedindo conselhos, vai andar, vamos botar assim, querendo fazer um gabinete contigo, vai querer te sugar um pouquinho. Aí tu fala assim: irmão, esse assunto aí é melhor você falar com o pastor, cara, porque ele que é teu pastor, né? Para de bobeira. Vou melhorar. Paremos de bobeira. Se Deus está te dando demandas, é claro que você não vai tocar naquilo que não te compete, mas se o irmão está precisando de palavras, de conselho, de abrigo, de aconchego, se ele está precisando de uma palavra dura, você tem isso daqui, olha. Você tem isso. Fizemos um seminário há 2 semanas atrás, seminário de imersão lá, de aconselhamento bíblico. E sabe o que foi falado nesse seminário? Quem estava lá vai lembrar. Nesse seminário foi falado que aconselhamento bíblico é para todo cristão. Só que o problema é que eu e você não estamos querendo nos aprofundar aqui, para poder aconselhar por aqui. Nós preferimos falar assim: vai com o pastor, que o pastor sabe ler Bíblia, ele lê mais Bíblia do que eu, ele tem uma unção diferente. Gente, eu não estou de forma nenhuma menosprezando a unção que o pastor tem.
Eu não estou aqui menosprezando a função que o pastor tem, o cargo que o pastor tem. Sou muito honrado, e quantas vezes fui pedir ajuda aos meus pastores. Ontem de madrugada eu pedi ajuda ao meu pastor. Liguei, perturbei ele mais de meia-noite, porque eu precisei de ajuda do meu pastor. Eu não estou falando sobre isso. O que eu estou falando é, precisamos renunciar às nossas vontades para ser úteis no reino de Deus. Renúncia não é o que tiram de nós, é o que eu abro mão por coisas maiores. Mais uma coisa que eu coloquei aqui: renúncia não é penitência, é uma decisão pessoal. Você não vai vir todos os cultos aqui, eu estou renunciando, meu descanso para estar aqui. Não, você está pagando penitência. É melhor você ir para as escadarias das grandes igrejas, joga milho e sobe de joelho. De verdade, renúncia é muito mais do que isso. Renúncia é quando o cansaço bate, você chega a parar, e você fala assim: eu não posso ficar parado, porque o meu Deus não parou de trabalhar, e eu também não vou parar. Jesus fala isso: meu Pai trabalha até agora, porque eu vou parar? E Jesus fala: vocês precisam andar como eu andei. Então as palavras de Jesus eu preciso fazer as minhas. Se o meu Pai trabalha até agora, e eu faço parte desse reino, e eu sou um ministro desse reino, eu sou um pregador, eu sou um conselheiro bíblico, eu preciso trabalhar até que Ele venha. Renúncia não é pagar penitência. Renúncia não é pagar penitência. Queria trabalhar com você aqui agora um pouquinho do contexto familiar de Ló. Nós lemos Gênesis 10, do 10 ao 13, e eu queria ler novamente com você, para a gente reforçar. Põe no 10 para mim, por gentileza. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim separaram-se um do outro. 12. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas terras da cidade da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. 13, para fechar. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Como contextualizei antes, Abrão e Ló se separam. E Ló, ele olha as campinas, lemos no versículo 10, eram bem regadas, então ela tinha rios, aonde facilitava toda a parte agropecuária, toda a parte de plantio, tudo era mais fácil nas campinas de Sodoma. Tudo era mais fácil. Assim como se nós formos ler lá no livro de Coríntios, aonde Paulo começa a tratar algumas coisas com a cidade de Corinto, dos coríntios. Também era uma cidade portuária, também era uma cidade aonde que rolava muita grana, uma cidade e aonde tem muita fartura, aonde tem muita facilidade, nós precisamos tomar cuidado. Ló, ele olha toda aquela facilidade. Ló, ele olha para as campinas de Sodoma e Gomorra e fala assim: é um lugar onde que eu posso ser mais próspero do que eu sou. Você consegue entender a mentalidade de um homem que se move pelo propósito, como é o tema do
foi o tema do Acampa Dentro. Como Abrão. E a mentalidade de Ló? Abrão falou: meu amigo, você escolhe direita ou esquerda, para onde tu for eu vou para o outro lado, porque eu estou me movendo, eu sei que tudo que eu caminhar daqui para frente, estou debaixo da promessa, estou debaixo do propósito. Aonde você escolher, eu creio que Deus está me direcionando no oposto. Aonde Deus me colocar, não sou eu que faço minha prosperidade, não são campinas bem alimentadas por rios, não são grandes agropecuárias, não são farturas que vão fazer o meu Senhor me abençoar mais ou menos, porque quem caminha debaixo de propósito, quem caminha debaixo de promessa, sabe que Deus o prospera onde ele estiver. Ei, você está vivendo de repente um deserto na sua vida, um lugar aonde você não consegue ver muitas saídas. Eu só tenho uma pergunta para te fazer: Deus te colocou ali? Porque se Deus te colocou ali, Ele faz rios no deserto para te sustentar. Se Deus te colocou nesse deserto, se Deus te colocou em um lugar aonde não é propício para nada, aonde que todos olham e falam assim: ei, você vai dar errado naquele lugar, você está debaixo do propósito, você está debaixo da promessa de Deus, não abra mão dos lugares de deserto, porque no deserto grandes homens foram forjados. No deserto não é lugar de escassez como muitos falam. No deserto a sandália cresce junto, a roupa não se desgasta, o pão cai do céu. Então, se você está em lugar de escassez, você não está no deserto. No deserto não te falta nada, a água sai da rocha. No deserto não te falta nada, não tem dinheiro para nada, mas o pão vem até a sua casa. Deserto é lugar, chorei e vai entupir o nariz, ferrou. No deserto é lugar de você aprender como Deus vai transformar a sua vida. Abra o seu coração para esse lugar que todos dizem que não vale a pena, porque Ló escolheu aquilo que era atrativo aos seus olhos, e foi para um lugar aonde que havia devassidão de vida, aonde havia miséria espiritual, aonde existia muita fartura financeira e pobreza espiritual, aonde os bolsos, as contas, os celeiros eram regados e o coração era seco, podre, fedia. Esse foi o lugar que Ló escolheu, uma terra fértil e rica, mas num contraponto, apesar dessa terra ser muito rica, muito fértil, ela causava nojo em Deus, ela causava repulsa em Deus, a ponto de Deus falar com seu servo Abraão: eu vou acabar com aquela terra. Então pensa bem, a partir de hoje, que eu e você aprenda a olhar com os olhos da fé, que eu e você aprendamos a olhar com a ótica dos céus, porque na ótica dos céus, aonde tem pobreza, Deus transforma em fertilidade. Aonde tem muita riqueza, pode ser que não seja do agrado do Senhor. Eu e você não estamos em tempo. Na oração aqui eu falei: Deus está fazendo algo novo no nosso meio. Deus, Ele tem anseio de fazer algo novo na igreja de Nova Vida Cabo Frio 2, mas eu e você precisamos de parar de olhar para aquilo que agrada aos olhos, precisamos parar de olhar para aquilo que enche a nossa vaidade e o nosso ego, e começarmos a olhar para Deus, porque de repente, o que você está pensando: mas nesse lugar aqui, já tem tantas igrejas, mas nesse lugar aqui, já isso, esse lugar aquilo, já aquilo.
E é aqui que Deus nos plantou, para que a gente seja fonte de vida para esse lugar. Aprendamos a escolher, sempre, não os melhores caminhos, mas os caminhos de Deus, porque eles são perfeitos. Amém? Sodoma e Gomorra e seus pecados. Se eu perguntar para você aqui, é óbvio, essa história até para quem não leu, é conhecida. Quantos já ouviram aqui falar, por exemplo, de sodomia? Só o Júlio. Caraca. Sabrina. 2, 3. Sodomia é conhecido como o pecado da imoralidade, não apenas imoralidade sexual, mas a imoralidade homossexual. A gente vai ler aqui daqui a pouquinho, deixa eu ver. A gente vai ler aqui em breve. Mas será que era apenas esses pecados que tinha em Sodoma? Será que o que causou nojo em Deus foi apenas, e apenas eu abro aspas, porque não é apenas, é muita coisa. Será que é só imoralidade sexual, homossexualidade, coisas do tipo que aquela cidade vivia? Eu queria, antes de falar, já ainda dentro dos pecados de Sodoma, mas eu não vou listá-los agora. Eu queria falar para você que esses pecados estavam contaminando a família de Ló. Em Gênesis 18, como eu falei, Deus chega para Abraão e fala: eu estou com nojo de Sodoma e Gomorra, eu vou acabar com eles. E quem morava naquelas regiões? Ló e sua família. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o pecado está se tornando cultura. Nós estamos culturando o pecado dentro da nossa família. E parece simples demais isso, parece assim: ah, Michel, pô, eu sou cristão, pô, minha família é cristã, eu oro dentro de casa. E os exemplos que nós damos? E os exemplos que Ló e sua família estava dando? Porque a gente pode entender o seguinte: nós somos o que? Sal e... Se eu sou luz, aonde eu entro eu tenho que fazer o quê? Se a Bíblia fala que eu sou luz para esse mundo, quando eu entro num lugar de destruição, de depravação, de imoralidade, quando eu entro num lugar onde o pecado é um absurdo naquele lugar, o que precisa acontecer ali? As coisas precisam ser transformadas, de pouco a pouco, mas precisam ser transformadas. Você precisa iluminar, você precisa clarear. E como nós lemos que Ló, ele ia estendendo as suas tendas, ou seja, ele não chegou ali hoje, ele estava caminhando, ele estava prosperando, ele estava crescendo, ele estava estendendo tendas, até chegar em Sodoma. Ele não chega em Sodoma, ele não está em Sodoma do dia para a noite, ele já estava vivendo ali, mas era uma família que não vivia transformação naquele lugar. Você já tira pela sua escolha. Ló ergue os olhos e fala: ali tem dinheiro. Ló ergue os olhos, aquele lugar ali é regado de rios, é ali que eu preciso estar. E o foco dele, a ganância dele, o desejo de crescer dele, era tão grande, em que ele esqueceu de ser sal e luz.
que ele esqueceu de transformar aquele lugar. Eu vou melhorar, ou melhor, piorar a informação para você. Ele escolheu não ser sal e luz naquele lugar pela sua ganância. Que ele conhecia Deus, ele ouvia de Deus. Ele era sobrinho de Abraão. Meu Deus do céu, o cara era sobrinho de Abraão. Será que ele nunca tinha ouvido falar de Deus e das promessas? Será que ele saiu atrás de Abraão por causa do quê? Ele tinha noção, mas no meio de uma caminhada, quem não tem propósito igual ao seu, caminha para lugar diferente. Caminha para lugar diferente. Gênesis 19. Vamos começar a falar de como vou te mostrar como que esse pecado estava entranhado na família de Ló. Gênesis 19. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Vamos seguindo. E lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. 3. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si. E lhes disse: meus irmãos, chamando até o povo de irmãos, já estava tão íntimo da parada ali, que meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. E aqui, para mim, é a parte mais trágica desse capítulo. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens, e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Até aqui. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Os homens, uma nojeira. Os homens daquela cidade olharam outros 2 homens entrando na casa de Ló, porque aqui a gente fala de anjos, mas eles estavam encarnados como homens. 2 anjos entram, 2 homens, vou melhorar assim, entram na casa de Ló, e daqui a pouco a casa de Ló era cercada dos homens de Sodoma. Gente de todo o povo, de todo lado, a Bíblia narrou o que nós lemos. E eles falaram assim: traga-os aqui, porque queremos abusar deles. Por isso é conhecido como sodomia, pela imoralidade, pela falta de respeito e pela homossexualidade. E eu vou te ser sincero, eu não sei o que eu teria feito nesse caso. Eu acho que eu convertia, clamava a Deus, faria alguma coisa, mas as minhas filhas não. Ele entrega as próprias filhas, a própria família. Gente, eu não sei vocês, eu tenho 2 filhas. E eu mato ou morro por elas. A minha filha ninguém encosta. Principalmente eu entregando elas.
Ló é capaz de abrir mão daquilo que Deus constituiu como mais importante nessa terra, a família. Um projeto de Deus, a família. Algo nascido no coração de Deus, a família. O que nós temos de mais importante nessa terra, a família. Ló estava disposto a abrir mão de tudo. Mas de repente, você está olhando para mim aí e falando assim, porque foi a mesma pergunta que eu fiz. Você pode estar olhando para mim e falando assim, aí, Michel, você é doido que eu vou entregar minhas filhas para serem abusadas? Porque ser abusado é uma coisa que soa tão forte, né? Para mim soa, gente. Sei lá, que loucura isso. Que loucura isso. Eu não tenho nem pensamentos sobre isso. Não consigo entender isso. Mas eu e você, a gente entrega os nossos filhos de outras formas. A gente entrega nossos filhos aqui, ó. A gente só não entrega aqui. Mas a gente entrega nossos filhos aos celulares. A gente entrega nossos filhos aos programas de televisão. Nós entregamos os nossos filhos à famosa frase, não tem nada a ver, é só criança. Nós entregamos nossos filhos ainda não é a idade deles ouvirem isso. Nós entregamos nossos filhos às vaidades. É melhor chegar atrasado na igreja, bonito, com o cabelo feito, com a maquiagem em dia, do que chegar na hora meio bagunçado. Nós estamos entregando as nossas famílias para serem abusadas por Satanás. Só que com um nomezinho um pouquinho mais leve. Nós estamos entregando as nossas famílias de bandeja nas mãos de Satanás, porque temos sido omissos com as nossas famílias. Principalmente com as nossas crianças. O mundo tem atacado os nossos filhos por todos os lados, de todas as formas. Mas as minhas filhas não serão entregues para serem abusadas por Satanás. As minhas filhas, eu não sei de vocês, oro a Deus para que de vocês também não, mas as minhas filhas serão como flechas na aljava, sendo aguardadas, preparadas, moldadas para no determinado tempo, para no tempo que apraz ao Senhor, serão lançadas e acertarão o alvo. Minhas filhas não serão sacrificadas como oferenda a demônios. Minhas filhas não serão entregues nas mãos de Satanás. Satanás não tem poder sobre a minha casa. Na minha casa, quem manda é o Espírito Santo. Na minha casa, a doutrina é do Espírito Santo. Na minha casa, será embasada pela palavra de Deus. A minha casa não será abusada por Satanás. Ela será usufruída pelo Espírito Santo. Seremos servos, algemados à verdade do Evangelho, servindo a um Deus Todo-Poderoso. Eu e a minha casa, como José falou, eu não sei a vocês, escolham, a partir de hoje escolham, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem dar a mão a mim e seguirem essa verdade do Evangelho, vamos dizer juntos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O pecado está se tornando cultura no meio da nossa família, no meio da igreja. Está se tornando cultura. E nós temos que acabar. Porque se eu sou um cidadão dos céus, eu preciso viver a cultura dos céus. O pecado que nós narramos ali de Ló, da família de Ló, está tão vivo nas nossas casas hoje e a gente não está vendo.
Lembrai-vos da mulher de Ló. Já vamos entender. Lembrai-vos da mulher de Ló. Abre em Ezequiel 16:49, rapidinho. Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade da sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Você está entendendo que não é só sodomia, que não é só imoralidade? Você está entendendo que de repente você, enquanto eu estava lendo aqui, você falou assim: eu não sou imoral, eu sou casado, a minha família é uma família padrão, bíblica. Legal, você só não está cometendo um pecado que Sodoma e Gomorra cometia. Mas será que você tem condições de ajudar o próximo e não ajuda? É um pecado que enojava a Deus. Se eu não me engano, é Tiago que fala sobre o verdadeiro evangelho. Verdadeiro evangelho para com meu Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas, os necessitados, em suas aflições, e manter-se incontamináveis do mundo. Então você consegue entender qual é a diferença de quem é um verdadeiro cristão, de uma família que vive embasado na verdade do evangelho? Essa família, ela apenas é uma família padrão de Deus, padrão Bíblia, mas ela também é uma família em que olha para o seu próximo com amor e o ampara. Eu não tenho dinheiro, mas você tem joelho, então dobra. Você não tem joelho, então deita, fica em pé, não sei, eleva os seus pensamentos a Deus. E ora pelo teu próximo, cuida do teu próximo. Quem sabe o teu próximo é a tua esposa, cara. Quem sabe o teu próximo é o teu marido. E a gente está fazendo muito pelos de fora e não está fazendo pelos de dentro. Não preciso de abrir para eu poder ganhar tempo. Em Judas, espera aí, deixa eu beber água. Em Judas 1:7, narra sobre a imoralidade e a prostituição. Em Gênesis 19:4, narra, nós lemos já, que eles não respeitavam as pessoas, eles não respeitavam os estrangeiros, eles eram imorais, eles eram prósperos, mas cada um olhando para o seu umbigo. Esses são os pecados de Sodoma. Esses são os pecados que nojaram a Deus, a ponto de ele falar: vou destruir Sodoma e Gomorra. Gente, que a minha casa e a sua casa não seja destruída, simplesmente porque somos vaidosos, orgulhosos. E Deus, ele dá a instrução a Ló e a sua família. E a instrução é renunciar Sodoma e Gomorra. Renunciar Sodoma e Gomorra. Põe para mim no capítulo 19 de Gênesis. Peraí que eu não anotei, deixa eu caçar na minha Bíblia aqui qual que é o versículo. No versículo 16. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida. Olha aqui, essa é a instrução. Essa é a instrução de Deus para a família de Ló. Corra para sair daqui com vida. Só até a vírgula, repete comigo aqui, fala comigo. Não olhe para trás.
Não olhe para trás. Renuncie a tudo aquilo que você estava vivendo. Deus já estava dando livramento. Deus já estava entrando com salvação naquela casa. Eu te falo mais, eles já não estavam mais em Sodoma. Foram tirados. Acabamos de ler que eles agarraram, eles estavam demorando. O anjo já tinha falado nos versículos anteriores: vaza, porque a casa vai cair. Vaza, porque vai cair fogo do céu, vai consumir Sodoma e Gomorra. Saiam daí. E eles ainda se demoravam. Ele falou: você tem mais alguém aqui? Pega todo mundo e vaza, sai, porque a casa está caindo. Deus ali fala ainda, agindo com misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Graça. Vamos na graça primeiro. Graça é um favor que eu não merecia, mas recebi. Misericórdia é um castigo que eu merecia, mas eu fui poupado por Deus. A família estava sendo poupada e eles ainda se demoravam. Você sabe por que demoravam? A vaidade estava entranhada neles. Eles ainda, ai meu Deus, o que eu posso levar? Peraí, Ei, Deus deu uma ordem, anda. Os anjos arrancaram ele por misericórdia de Deus. Quantos de nós estamos vivendo apenas misericórdia de Deus? Poderíamos ser aqueles servos que obedecem a Deus, mas escolhemos viver apenas a misericórdia de Deus, precisando muitas das vezes ser agarrados e arrastados. O problema da mulher de Ló não era, o problema da mulher de Ló, da família de Ló, não era ter saído de Sodoma, porque eles já estavam fora de Sodoma. O problema era, ela não queria que Sodoma saísse de dentro dela. Ela não queria largar a vaidade dela, ela não queria largar os desejos dela, ela não queria largar a pompa que ela vivia, ela não queria renunciar, voluntariamente aquela terra, não só a terra, mas aqueles costumes. Quantas vezes eu e você já somos tirados do meio do pecado, viemos para a igreja, somos limpos pelo Evangelho, glória a Deus por isso, mas quando a gente sai dessas portas, nosso desejo é o pecado, e a única ordem que Deus deu para aquela família: não olha para trás, só corre. E a mulher de Ló, ela decide olhar para trás, e esse olhar aqui não é apenas olhar com os olhos, virar e olhar, esse olhar aqui é um desejo de continuar vivendo aquilo que estava vivendo, esse olhar aqui é um desejo de não renunciar, de não abrir mão, era um desejo de continuar naquele lugar. Tem gente que vê a destruição chegando e não abandona. Você sabe o que acontece? Vira uma estátua de sal. Quantos de nós, hoje, graças a Deus, eu não conheço o particular da vida de cada um aqui, então eu posso falar que eu estou falando para mim. Mas pode ser que dentro dessa igreja, vamos melhorar assim, que dentro dessa igreja aqui, tem ministérios parados, porque nos tornamos estátuas de sal. Deus já mandou a gente renunciar a algumas coisas, Deus já pediu para a gente renunciar a algumas coisas, e o fato do nosso ego, do nosso desejo, da gente não querer abrir mão de nada pelo reino, da gente querer viver só as facilidades do reino, porque assim, é muito bom ser chamado de gospel, é bonito, você sabia que as pessoas respeitam? Você sabia que quando tem alguma dificuldade na vida de alguém, principalmente ali no carro, só o fato de eu estar ouvindo louvor ali no meu carro, as pessoas: você é crente? Mas quantos de nós estamos dispostos a abandonar toda a nossa mornidão, abandonar toda a nossa preguiça espiritual, renunciar a tudo isso,
para conseguir pegar a estrelinha do mar? Quantos de nós estamos dispostos a dar as nossas conchinhas ao mar, a renunciar voluntariamente para pegar algo muito maior? Quantos de nós estamos dispostos a renunciar às nossas vidas para que Deus te dê algo maior? E quando eu falo de algo maior, eu não estou falando de cargo maior ou de ministério maior, eu estou falando de um desejo maior pelo reino. Quantos de nós estamos dispostos a abrir mão de tudo da nossa vida, tomar a nossa cruz e viver a vida de Cristo? Renúncia não é o que Deus tira de mim, é o que eu entrego. Não adianta ficar pedindo, Deus arranca de mim, arranca esse desejo de mim, entrega esse desejo para Ele. A renúncia, ela às vezes ela tem sentimento de perda, ela traz um sentimento de perda, mas na verdade ela é uma porta, ela é uma porta de gratidão a Deus. A renúncia, ela é uma porta que quando você entra por essa porta, você vive algo, experiências que você nunca mais vai se esquecer. Conversava com Lisandra Júnior ontem. Quando você renuncia a sua vida, você vive experiências com Deus que matam a tua incredulidade. Quando você renuncia tudo aquilo que você acha que sabe para viver a vida cotidiana do Evangelho, você está abrindo uma porta de gratidão a Deus, e Deus, Ele se quebranta diante de um coração grato. E eu quero concluir dizendo que nunca foi tão real, tão próximo. Lucas 17, versículo 32. E eu queria falar para você novamente, lembre-se da mulher de Ló. Uma família que simplesmente escolheu viver a devassidão, escolheu viver os caminhos longe do Senhor. Uma mulher que simplesmente, mesmo tendo sido salva naquele momento ali, mesmo tendo sido, por misericórdia de Deus, livrada da morte naquele primeiro momento, ela decidiu pelo pecado. Mas que eu e você, nós errei a palavra, que eu e você, nós decidamos pela vida eterna, pela vida com Cristo Jesus. Desde que é necessário para viver algo maior com Deus. Bênção também é entregar, não é só receber. Deus te pede para te libertar. Tudo aquilo que Deus te pede não é para te aprisionar. O diabo sim, te pede, ou melhor, o diabo te dá para te aprisionar. Quantos lembram do diálogo do diabo e de Jesus? Se prostrado aos meus pés você me adorar, tudo isso te darei. Você tem noção do que é isso? Agora Jesus fala para você assim: eu já te libertei. Olha só, que Deus não te pede para você adorar, você não adora para receber nada, você já recebeu, por isso você o adora. Você já recebeu a liberdade de Cristo no Evangelho na sua vida, por isso nós estamos aqui adorando ao Senhor. Eu não estou aqui, eu nem gosto de terno e gravata e microfone, então eu não estou aqui para ganhar algo de Deus. Eu não estou aqui porque quando eu descer desse púlpito aqui, eu vou ser um felizardo com Deus. Não, eu subi nesse púlpito aqui porque Deus me salvou, Ele me resgatou de um lamaçal do pecado e me deu vida e abundância. Por isso a minha vida é uma resposta a Ele. Renuncie-se, renuncie à própria vida para viver a vida de Cristo. Fica de pé comigo.